Bom, vamos lá. Também trouxe dois casos assim de dia a dia de consultório, que eu acho bem interessante da gente discutir. Deixa eu só colocar. Esse, acho que sim. Pode ver. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, então vamos lá. Caso 1. Paciente engenheira, 30 anos, casada, refere sangramento na relação sexual. Então ela foi encaminhada para mim para realizar uma colposcopia por quadro de sinusorragia. Fez aplicação de ácido cloracético a 90% pelo médico que me encaminhou, sem sucesso. Negava outras queixas, a não ser ela só tinha como queixa a sinusorragia. Não tinha corrimento, não tinha alterações urinárias, não tinha dor pélvica e ela só sangrava na hora da relação sexual. História patológica pregressa, tireoidite Hashimoto e a vacinação incompleta. Então, eu começo comentando um pouco sobre o caso, em que quando a gente acolhe uma paciente, nós ginecologistas, né, acolhemos uma paciente, a gente tem que avaliar a paciente como um todo. Então, quando ela comentou que tinha uma vacinação incompleta, a gente já começa a orientar a importância da vacinação no adulto e no idoso, não só na criança. Né, que a gente tem essa tradição de que vacinação, criança, mas há muito tempo que a gente já vem com várias vacinas para paciente adulta e idosa e que a gente tem obrigação de orientar essas pacientes a se vacinar. Ciclos menstruais regulares, início da atividade sexual aos 17 anos, parceiro único. Ela se casou com o parceiro único dela. Gesta zero, nega o uso de anticoncepcional e de preservativo. Também um ponto importante, ela não desejava engravidar, mas também se engravidasse ela não teria nenhum problema com isso, então ela fazia um método natural e não usava nem anticoncepcional hormonal nem preservativo. Citologia oncótica recente, negativa para malignidade, apenas apresentando um inflamatório leve. Ultrassonografia também recente, que o médico assistente solicitou dentro dos padrões de normalidade. Ao exame físico, pressão arterial normal, 110 por 70. Na colposcopia, ela apresentava, era uma colposcopia, eu resumi o exame adequada, uma junção escamocolunar visível, uma zona de transformação do tipo 1, ela tinha mosaico e pontilhados finos, ao filtro verde, junto ao epitélio aceto branco tênue, tanto em lábio anterior quanto em lábio posterior. A princípio, alterações menores pela colposcopia. Um iodo negativo central nessa área das alterações, vulva e vagina sem alterações aparentes. Não havia corrimento, um muco, que vocês podem até visualizar pelo orifício, um muco transparente, um muco claro, e vagina sem nenhum sinal de corrimento vaginal e as paredes da vagina poradas pelo iodo, então não mostrou nenhum processo inflamatório nas paredes da vagina. Foi feita então uma biópsia, visto que havia aquela alteração em colo uterino, fiz uma biópsia às 11 horas, solicitei as sorologias e orientei a paciente quanto a atualizar a carteira de vacinação. No resultado histopatológico, ela veio com um quadro de cervicite aguda e crônica. A gente sabe que a cervicite crônica no resultado histopatológico não é relevante e não indica nenhum tipo de procedimento. Mas como ela tinha um histopatológico de cervicite aguda, a gente vai ver mais à frente o que vai acontecer. E as sorologias negativas, inclusive o anti-HBS. Então, ela não refere vacinação para hepatite B, então eu orientei a ela a importância da realização da vacina da hepatite B como as outras. Ela não referia a hepatite A, não referia ter feito o reforço da difteria tétanico-coqueluche, e aí cabe a gente também, né, a essa orientação. Então, qual a melhor conduta no momento? Uma conduta expectante, repetir citologia de controle em 6 meses, ela tinha queixa da sinusorragia, realizar azitromicina 1 grama via oral dose única, ceftriaxona 250 miligramas dose única, aconselhamento do parceiro e casal, na verdade, e cauterização das alterações menores. O que vocês acham? Bom, eu não coloquei o vermelhinho,
Então, eu vou falar, agora eu não botei vermelhinho. Eu só tirei o vermelhinho e não botei. Na verdade, eu fiz, né, a conduta de tratar a paciente com azitromicina e ceftriaxona naquele momento. Por quê? A paciente tinha um quadro de sinusorragia. A gente sabe que sinusorragia é um sinal que tem várias causas, né? Mas como ela tinha uma ultrassonografia negativa, ela tinha um colo do útero aparentemente sem alterações de infecção. A gente sabe que uma das causas de cervicite é a clamídia. A clamídia é uma infecção silenciosa, né, em que a gente não traz escrito no colo do útero que tem clamídia. E como a gente sabe, a cervicite é causada por clamídia, pode ser causada por gonococo, pode ser causada por tricomonas, por agentes da microbiota vaginal, vaginose bacteriana, pelo micoplasma genitálium. Então, em geral, a gente faz mais do que uma medicação, a gente faz mais do que uma antibiótico terapia, com pelo menos 2 drogas. Então, como os principais agentes etiológicos são clamídia e gonococo, apesar da gente saber que os outros estão presentes, herpes também pode ser causa de cervicite. Eu iniciei fazendo naquele momento a conduta para cervicite, pensando até que pudesse ser uma clamídia assintomática. A cauterização das alterações menores, não tem por que tratar essa paciente com alterações menores, e nem a biópsia mostrou alterações menores, foi apenas uma visualização colposcópica. Essas alterações colposcópicas podem estar relacionadas com o processo infeccioso inflamatório, que pode alterar as características daquele colo uterino. Tá? Repetir citologia de controle em 6 meses, ela não tinha nada na citologia anterior. Se aquelas alterações realmente são pelo processo infeccioso, aquelas alterações vão desaparecer na medida do tratamento, e expectante não. A paciente tinha uma sinusorragia, a gente sabe que cervicite pode ser silenciosa, perdão, a clamídia, ela pode ser silenciosa, no caso ela tinha sinusorragia. Não resolvi fazer nenhum teste para fazer diagnóstico da clamídia. A gente sabe que clamídia a gente pode pegar uma cultura com McCoy, mas nem todo laboratório tem esse meio de cultura específico para clamídia. A gente pode lançar mão de um PCR, podemos lançar mão de um PCR, mas nem sempre o convênio paga aquele PCR, então a gente está autorizado a tratar empiricamente sem fazer um diagnóstico etiológico da cervicite. E aí foi isso que eu fiz, tratei a paciente, e aí não passa o slide. E aí não passa o slide. Paciente retorna após o tratamento, referindo ter seguido as orientações, inclusive de uso de preservativo. Orientei o casal, o marido, a procurar um urologista, ser examinado, ser aconselhado e usar preservativo até o retorno para novo exame. E aí ela disse que ainda havia a sinusorragia na relação sexual. Bom, e aí eu complementei o exame clínico, reavaliei a paciente, né, e só coloquei ali o abdômen, o toque vaginal, nada digno de nota. Ela não tinha dor pélvica, não tinha dor à mobilização do colo uterino, não tinha dor no abdômen, tanto em exame abdominal quanto pélvico, não havia nada digno de nota. E aí, qual o próximo passo frente à persistência da sintomatologia? Repetir o esquema terapêutico, solicitar uma ressonância da pelve, cauterização do colo uterino, coloquei de novo, solicitar uma videoestereoscopia. Estereoscopia. Então, não havia por que repetir. Eu perguntei se ela realmente tinha feito a medicação corretamente, ela havia feito. Não havia necessidade de solicitar uma ressonância naquele momento, ela tinha uma ultrassonografia negativa recente na investigação do caso. Cauterização também não cabe, então solicitei uma videoestereoscopia. E aí, a videoestereoscopia evidenciou um aumento da vascularização no orifício externo, no canal endocervical, e focos de imagens avermelhadas em cavidade endometrial sugestivas de uma endometrite focal.
E aí, a conduta, então, após esse diagnóstico de videoestereoscopia, foi fazer o tratamento para uma doença inflamatória pélvica leve, que não acometia peritônio, que a gente pode fazer, então, um tratamento ambulatorial para paciente. Vocês viram que a gente sabe que a DIP, né, ela tem leve, moderada, grave, por uma classificação. Quando ela é sintomática, a gente tem os critérios para diagnóstico, 3 critérios maiores e um menor, ou um elaborado. No caso, foi o elaborado, que está aqui no caso clínico. Mas que a importância, né, dessa questão que eu trouxe para vocês é a gente imaginar que uma paciente possa ter uma doença inflamatória pélvica sem um quadro clínico clássico, né? Isso é muito bonito quando a gente dá aula, quando a gente fala dos critérios maiores, dos menores, os maiores relacionados à dor pélvica, dor anexial, dor à mobilização do colo, os menores, sinais de infecção, seja por temperatura axilar, seja por exames laboratoriais, ou um corrimento vaginal de colo uterino, também característico para o caso. Então, nada disso estava presente, ela tinha um quadro de endometrite, foi feito o tratamento, e aí o ideal é que a gente faça uma videoestereoscopia de controle, pelo menos um mês após o tratamento. E aí aqui, né, a presença do canal endocervical, do orifício interno da cavidade endometrial, totalmente com aspecto habitual, e a paciente, então, após o tratamento, não teve mais a sintomatologia e ficou tratada. Então, os pontos importantes que eu falo para vocês da gente, mais uma vez, né, parece enfadonho, mas não. Ouvir a paciente, fazer uma boa anamnese, fazer um exame clínico, seguir todos os passos para a gente conseguir ajudar, né, fazer melhor pela paciente e sempre ver a paciente como um todo, em relação a vários pontos, e não só ginecológico. O que eu falei, o que eu enfatizei foi a questão da vacinação, mas tem outras coisas também importantes. Paciente acima de 50 anos, rastreio de câncer de intestino. A gente tem que ver que nós fazemos meio que um papel de clínico da mulher e que é importante que a gente oriente a mulher como um todo. E uma outra coisa importante no caso dela é que vocês podem ver que ela tinha parceiro único. Então, quando a gente vai estudar a epidemiologia da doença inflamatória pélvica, tem lá, né, os fatores epidemiológicos, múltiplos parceiros, mulher jovem, né, e é uma paciente que tinha um único parceiro e que a gente tem que ter na cabeça todos os diagnósticos possíveis, apesar da história clínica dela não estar relacionada com uma epidemiologia de doença inflamatória pélvica. Pode passar o segundo? Bom, por coincidência, as duas engenheiras. Caso 2, paciente engenheira, 27 anos, solteira. Ela veio à consulta por uma queixa de verruga vulvar. Na história dela, ela relatava condiloma acuminado vulvar, tratado inicialmente com imiquimod sem sucesso. Acompanhamento com psiquiatra em uso de duloxetina e alprazolam. E referiu ter feito a primeira dose da vacina HPV. Então, muito importante nesse momento que a gente oriente a paciente quanto a terminar o esquema de vacinação para que ela tenha realmente a eficácia da vacina. Ela tem 27 anos, ela iniciou a vacina há pouco tempo, não na idade mais preconizada, que é a idade ainda de criança e início da adolescência, mas é muito importante que a gente faça o resgate dessas pacientes adultas jovens, demonstrando a importância ainda de se tomar a vacina e de se completar o esquema de vacinação. Vacina dada é vacina computada, então a primeira dose já havia sido dada. O importante é que ela termine o esquema de vacinação para a idade dela, 3 doses. Ela fez a vacina quadrivalente, então 0, 2 e 6 meses. Ciclos menstruais regulares, em uso de anticoncepcional hormonal oral, nega o uso de preservativo, já está 0. Nos exames, citologia oncótica negativa para neoplasia e sorologias negativas. E ali vocês veem que o anti-HBS dela positivo. Então, a paciente que referia a vacina da hepatite B fez a soroconversão.
né? Se ela tivesse feito as 3 vacinas e o anti-HBS dela tivesse negativo, qual seria a nossa conduta? Isso não está, eu que estou uma dose de estímulo e 30, 60 dias depois dosar o anti-HBS dela. Se viesse positivo, ela está soro convertida, né? Às vezes a gente mede, mesmo que depois esse anti-HBS venha a ser negativo, uma vez ela tendo feito o estímulo com o antígeno da vacina e tendo feito o anti-HBS positivo 30, 60 dias depois, ela estaria protegida, mesmo que no futuro esse anti-HBS viesse a ficar negativo. Se ficasse negativo, então a gente orientaria ela a completar mais um esquema de vacinação, fazendo a segunda e a terceira dose. E aí depois, mais uma vez, repetir o anti-HBS. Então, esse é o quadro da paciente. Podia apagar um pouquinho a luz, né, para visualizar melhor como está. Isso. As imagens de condiloma combinado na vulva e ali na junção nos grandes lábios. E aí pergunta, qual a conduta? Repetir o esquema de tratamento com imiquimod, cauterização eletrocirúrgica em centro cirúrgico, aplicação de ácido cloracético a 90%, suspender a vacinação do HPV. Bom, em relação a repetir o esquema de tratamento, a gente inicia um tratamento para condiloma combinado e o tratamento de condiloma combinado está relacionado com a quantidade de lesões, né? Localização das lesões, idade da paciente, o que a gente tem de disponibilidade no serviço, qual é a história clínica dela, uma paciente gestante, uma paciente imunossuprimida, e a partir daí a gente escolhe uma terapêutica para o condiloma combinado. Todas têm vantagens e desvantagens, a recorrência a gente sabe que é frequente com todas elas, e essa paciente já havia sido submetida a várias semanas de imiquimod sem nenhum sucesso. Ela veio para mim por conta disso. Então, eu não repeti o esquema de tratamento com a imiquimod, porque ela já tinha sido tentada com a imiquimod e não tinha tido sucesso. A autorização em centro cirúrgico é mais um tipo de tratamento, mas requer assim, um número maior de lesões para que a gente possa investir tempo da paciente, deslocamento dela e ir para um centro cirúrgico para realizar a cauterização. Então, eu fiz a aplicação do ácido cloracético semanalmente. Depois de 3 sessões, essa paciente já não tinha mais nenhum condiloma combinado em vulva. E suspender a vacinação do HPV? Nunca. Mas esse HPV, essas verrugas são causadas por 6 e o 11, presentes na vacina. Poxa, mas olha só, olha a importância. Se ela tem um ou outro, vamos dizer que ela tem o 6. Naquele momento que ela vai completar o esquema de vacinação, ela vai estar protegida contra os outros 3 presentes na vacina. A gente sabe que a gente não tem uma imunidade a longo prazo para o HPV, porque o HPV ele se mantém em trato genital inferior, ele não faz viremia, ele não estimula células de memória, a não ser a vacina. Então, como a gente sabe que 90% das vezes esse HPV ser eliminado do corpo dessa jovem, ela não vai ficar imune se ela tiver, por exemplo, 6 de uma nova infecção. Mas ela tomando a vacina nesse momento, no futuro, ela vai estar protegida contra esse HPV que ela tenha. Então, é sempre válido tomar vacina mesmo na presença de lesão. Mas não pode piorar esse quadro dela de jeito nenhum. A vacina ela é preventiva, ela não é terapêutica, ela não vai ajudar essa paciente, ela é preventiva e ela não vai piorar o quadro dela. Alguns estudos dizem que se você faz a vacina, né, e você tem uma lesão causada por aqueles tipos da vacina, após o tratamento diminui recorrência de doença. Então, nessa mulher, vai diminuir a recorrência de lesão, já que provavelmente ela tem o HPV 6 ou 11, que estão os 2 presentes na vacina. Essa mesma paciente, após 6 meses, ela retorna à consulta, referindo dor e ardência vulvar. É muito importante, quando a paciente, isso já foi falado aqui algumas vezes, a paciente liga dizendo que está com ardência, com ardor. A primeira coisa que a gente pensa é em candidíase. Eu já tive
não vou dizer alguns, muitos, mas 2 casos que me lembrem de pacientes com ardência vulvar, uma até estudante de medicina, que já me liga dizendo, professora, eu já fiz o fluconazol, porque eu acho que é cândida, mas eu não melhorei. E aí, eu tô com uma ardência muito grande na vulva. E quando eu fui ver a paciente, não era cândida, era a mesma patologia que a gente vai mostrar agora. Então, é muito importante que a gente não faça essas consultas por telefone e a gente desencoraje a automedicação ou autotratamento. Então, ela refere que há uns 5 dias iniciou o quadro de dor e ardência vulvar, fez uso de antifúngicos, autotratamento sem sucesso. Após esse período, notou o surgimento de feridas na vulva, refere estado gripal e mal-estar geral prévios ao surgimento das lesões. No exame físico, lesões ulceradas, predominantemente na região perineal. Nas regiões inguinais, adenomegalia inguinal pouco dolorosa. No exame especular, coloterino com várias áreas erosadas e secreção amarelada. Então, esse é um quadro... deixa eu ver só qual foi a última pergunta. Essa vai vir a pergunta, senão já ia falar. Bom, então esse é o quadro clínico da paciente, com essas lesões de vulva, concentradas nessa região perineal, e esse colo uterino de aspecto feio, né? Essas lesões erosadas e com essa secreção amarelada. De acordo com a anamnese do exame clínico, qual a possível hipótese diagnóstica e qual o exame complementar para confirmação do caso? Sífilis secundária, FTABS, herpes genital, anamnese exame clínico, donovanose biópsia, linfogranuloma venéreo e cultura. Essa tá fácil, né? Essa tá fácil. Na verdade, por que eu trouxe esse caso de herpes genital? Para mostrar a importância das lesões também no colo uterino e para mostrar a importância dessa automedicação que as pacientes fazem. Isso é muito comum, tá? Então, isso não é a primeira paciente, já acabei, último slide. Não é a primeira paciente que isso aconteceu, eu tive outros casos dessa mesma forma. Herpes genital, ela estava tendo um surto primário de herpes, que pode ser clínico ou subclínico, ela teve clínico, são várias lesões, é um quadro mais exuberante e que se resolve espontaneamente mesmo sem as medicações, tá? E o exame clínico e a anamnese são realmente, na maior parte das vezes, o que faz a gente fechar o diagnóstico. Ela teve um pródromo de estado gripal, que isso acontece principalmente no surto primário herpético, que é mais exuberante, o surgimento das lesões, e colo uterino, que é indolor, ela não refere desconforto no colo uterino, mas a gente, no exame especular, também pode visualizar lesões em colo uterino. Pergunta para finalizar: qual é a melhor conduta? Expectante, aciclovir, creme dermatológico tópico vulvar, creme vaginal de amplo espectro, antiviral oral por 10 dias. Expectante, não deve, apesar da gente saber que o quadro se resolve espontaneamente, o antiviral melhora, diminui esse desconforto, reduz esse tempo de todo esse ciclo de lesões do HPV. A ciclovir creme dermatológico tópico não tem trabalho encorajando o uso, apesar de muita gente usar. Creme vaginal de amplo espectro, talvez pensando na secreção amarelada, não. Aquilo ali provavelmente é fibrina de cicatrização e aquilo ali não tem uma infecção secundária. Antiviral é a resposta correta, qualquer um desses, dependendo de cada um, vai ter a sua posologia própria, sendo que 10 dias o surto primário e depois na recorrência, que é de menor intensidade, 5 dias. Mais uma vez a propaganda do nosso Congresso Brasileiro em São Paulo. Obrigada.